Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso. Vamos então dar continuidade, nós paramos na questão 430 do Livro dos Espíritos, então vamos fazer a parte da apresentação para a gente começar com a leitura dele. Nós paramos na 431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto? De coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual. Olha só que interessante. Então, qual a origem, de onde que vem essas ideias do sonâmbulo, e como ele pode falar com tanta precisão de coisas que ele não sabe quando ele está acordado, né? E, ao mesmo tempo, coisas que às vezes ele não tem capacidade intelectual para isso, e ele fala sobre uma coisa que está além daquilo que normalmente ele pode chegar e professar. É que, que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supões. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeitos, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão. Despertando dessa letargia, quando cai num estado sonambúlico, já te temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que, ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entrando no estado que chamas crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda recordação se apaga, ele envolve a obscuridade. Então, vamos explicar. A grosso modo, o que acontece? Nós temos uma capacidade espiritual. O nosso corpo físico, ele oferece um certo obstáculo às nossas aquisições. Imagine a somatória de múltiplas vidas vivenciadas. Imagina quantos milhares de anos nós já existimos como ser humano. Imagina quantas inúmeras existências nós já passamos, seja na Terra ou em outros planetas. Então, imagina quanto conhecimento está acumulado no nosso arcabouço espiritual eterno. Então, é muita coisa. Então, quando a gente tem a parte da matéria, o choque com a matéria, o nosso cérebro ele entrava certas capacidades. Tanto que quando o espírito está desperto, normalmente ele tem uma consideração totalmente diversa de quando ele está encarnado, quando ele está acordado. Por isso que ele fala, o sonâmbulo, quando ele está nesse estado de crise, como ele fala, né, quando ele está mais ou menos expansivo, ele consegue acessar toda a capacidade, pelo menos parcialmente da capacidade que ele tem. Então, conhecimentos, por exemplo, às vezes científicos, às vezes conhecimentos de coisas que na Terra ele diz que não, ela não sabe. Imagina uma pessoa que é analfabeta, ou então não teve mesmo letramento básico, ou então tem pouca capacidade demonstrada, porque ela não pôde frequentar um curso regular. Então, não significa que a pessoa com estado de espírito seja também como se fosse uma pessoa sem cultura. Pode ser que em outras vidas ela tenha aprendido muitas outras coisas e naquele momento o cérebro tem uma certa limitação, mas ele, como estado de espírito, tem a cultura já bem mais desenvolvida. Por isso que às vezes você vê pessoas que são aparentemente mais desenvolvidas no aspecto mais moral e às vezes conhecem bastante coisas e não tem um curso regular, por exemplo. Então, nesse caso, o espírito ele tem essas possibilidades guardadas no seu arcabouço espiritual eterno, que é o espírito, só que o corpo entrava. Então, por isso que, nesse caso, o sonâmbulo não sabe de onde que vem esses conhecimentos, porque imagina no tempo e espaço, desde quando nós somos homens, né? Desde quando nós estamos nessa categoria hominal, nós não sabemos ao certo quando começou a aquisição de determinado conhecimento. Então, ele não pode precisar, mas com certeza faz parte de um conhecimento anterior adquirido em algum outro momento. Aí vem uma nota de Kardec. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos.
que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Essa dublação é às vezes patente, se revela, além disso, por essas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga, ou proíbem-me que diga tal coisa. Neste último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervenham espíritos. Só um minuto, só. Me desculpe. Essa duplação é às vezes patente, se revela, além disso, por estas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga, ou proíbem-me que diga tal coisa. Neste último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervêm espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Então, nesse caso, como ele está explicando, o que acontece? O sonâmbulo, ele está naquele estado de êxtase, saindo fora do corpo. Quando ele sai fora do corpo, ele começa a ver determinadas situações e fala. Então, o corpo começa a falar, né, porque o espírito está desejando transmitir a comunicação que está ali, e ele vê, por exemplo, outro espírito, fala assim, o outro espírito não está permitindo que eu fale tal situação. Então, nesse caso, o que acontece? Ele estando fora do corpo, ele pode ver determinadas situações, mas nem todos os espíritos superiores permitem. Então, fala assim, não revele tal coisa, porque não está no tempo deles entenderem. Então, a parte do conhecimento que nos é revelado sempre é proporcional à capacidade de entendimento. Então, nem tudo é explicado por conta de, às vezes, fazer um mau entendimento daquilo que realmente se deve entender. Questão 432. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Aí ele explica, durante o sono, a alma não se transporta, o mesmo se dá no sonambulismo. Então, como a gente consegue entender, né? A pessoa está lá dormindo, o sonâmbulo, né? Ele vai lá, ele consegue ir num determinado local, ver a situação e estando aqui. É o que ele fala. O espírito se transporta. Não precisa necessariamente sair o corpo. O corpo espiritual, o espírito estando somente com um laço fluídico ligado ao corpo físico, o corpo físico permanece vivo. É o que acontece conosco toda noite. A única coisa é que, no caso do sonâmbulo especificamente, como ele está explicando, é aquela situação do desdobramento consciente, que ele chama sonâmbulo, nesse caso. Não somente o sonambulismo, que é aquele que a pessoa balbucia, às vezes fala algumas coisas, mas não está muito inteligível. Ele já está falando mais daquela espécie de sonâmbulo que se chama de emancipação da alma por desdobramento. Então, ele sai do corpo, vai lá, consegue ver tal coisa, e o corpo está falando a respeito de várias situações do que está vendo. Aí diz 433, o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado. Então, por exemplo, a capacidade de um sonâmbulo, né? Nesse momento dele sair fora do corpo e ver determinadas coisas. Então, essa capacidade de enxergar o plano espiritual, a capacidade de desenvolver é maior ou menor neles, dependendo da parte do corpo, físico, ou depende da questão do espírito encarnado. Aí ele fala de uma e outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Então, aqui ele está explicando, tem uma situação e outra. Por quê? Quando nós estamos com o nosso corpo físico, o nosso corpo físico ele é preparado. Ele é preparado para a faculdade mediúnica. Então, a nossa faculdade mediúnica, ela é desenvolvida. Vamos dizer assim, quando nós estávamos no plano espiritual e fizemos os nossos planejamentos reencarnatórios, nós fizemos certas escolhas e nos foi permitido fazer a escolha, por exemplo, da parte do desenvolvimento mediúnico. Eu gostaria de trabalhar com a parte de assistência aos espíritos. E aí, o que acontece? Os espíritos encarregados pela parte da reencarnação de cada um de nós prepara a nossa glândula pineal com capacidades específicas para determinada tarefa mediúnica. Por isso que, por exemplo, para cada pessoa vai ter um grau de desenvolvimento maior ou menor de capacidade também.
dependendo da parte física propriamente. Porque o que acontece? Essa abertura maior ou menor pode ser feita diante de uma necessidade. Então, os espíritos encarregados do nosso desenvolvimento na reencarnação, eles podem ampliar a nossa capacidade de percepção, se isso for necessário ou se isso for uma situação que realmente deva ser. Então, eles analisam todo um contexto, e se for para a pessoa ter uma maior clarividência, uma maior audiência, uma melhor intuição, uma melhor capacidade de psicografia, então todos esses desenvolvimentos são ferramentas. Então, essas ferramentas são ofertadas para aqueles que estão desejando fazer. Então, diante de várias situações, pode ser aberto mais ou menos. E isso especificamente na parte física. Então, na parte espiritual, quando nós estamos lá no plano espiritual, nós estudamos várias coisas diferentes. Então, tem as universidades, se nós podemos chamar dessa forma, né, que são cursos, para poder aprender a respeito da parte das faculdades mediúnicas, da psicometria, da psicografia, da pictopsicografia. Então, tem várias situações diferentes que a gente pode desenvolver. E você buscando aprender a se desenvolver, o que acontece? Você tem a possibilidade de ter essa ferramenta quando você vem para a Terra também, se isso estiver no seu planejamento reencarnatório, se for bom para a sua evolução. Questão 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são os que têm o espírito depois da morte? São as que o espírito tem depois da morte? Então, por exemplo, essas capacidades que o sonâmbulo tem de olhar o plano espiritual, de sair daqui, de estar aqui e enxergar um outro país e ver uma série de situações, é isso que ele está perguntando. Essas capacidades, essas faculdades, é a mesma coisa quando o espírito se desvencilhou do corpo físico, né, morreu, corpo e o espírito está livre. Aí fala assim, somente até certo ponto, pois cumpre-se atenda à influência da matéria que ainda se acha ligada. As nossas capacidades em estado de espírito liberto são totalmente diferentes das nossas capacidades de espírito ligado à matéria. É totalmente diferente. Primeiro que a sensação de expansividade e de compreensão é totalmente diferente, porque você não tem ruídos na comunicação. É a primeira coisa que acontece. Então, todos se compreendem na justa situação que realmente é. Então, por exemplo, se uma pessoa não gosta da outra, fica claro e evidente que uma não gosta da outra. Se gosta da outra, fica claro e evidente. Se você tem um bom pensamento em relação a pessoa sabe que você tem esse bom pensamento em relação a ela. Se você não tem um bom pensamento em relação a ela, você também fica bem claro que você não tem. Porque não tem barreiras nas comunicações. As comunicações são feitas telepaticamente, através do pensamento. Então, não tem essas dificuldades que nós temos quando a gente tenta falar alguma coisa e, às vezes, não nos fazemos compreendidos. Porque aqui na Terra, especificamente, a nossa comunicação é preponderantemente não verbal. Então, a gente fala mais através de gestos, através de uma entonação de voz, através do olhar, através de várias formas diferentes. Mas a parte do contexto do que se fala é pouca comunicação. Então, a pessoa vê como a pessoa está vestida, como ela está, a situação do que ela está, e todas as outras coisas, se a voz é agradável ou não, por que eu vou escutar ou não. Então, essas situações influenciam na comunicação em estado encarnado. Quando nós estamos a comunicação do plano espiritual, ela é fluida, porque você recebe uma comunicação integral de tudo aquilo que a pessoa deseja transmitir instantaneamente, e você compreende e você realmente sabe que aquilo é verdadeiro. Porque não tem como haver ludibriação, né? Não tem como ser ludibriado, não tem como. Então, você sempre tem a posse daquilo que realmente é. Isso é bem interessante. A situação das nossas capacidades, por exemplo, volitivas, então aqui a gente parece que se arrasta, né? Caminhando devagar para ir, por exemplo, daqui até um outro país, a gente tem que pegar um avião para voar. Agora, você em estado de espírito liberto, não, você volita, você transporta-se através do ar.
Você não precisa, só pela sua vontade, você se desloca na velocidade do seu pensamento. Basta você pensar assim, quero ir lá para a França, vou para a França, já estou na França. É assim. Ah, em tal lugar, já estou em tal lugar. Se eu pensasse, por exemplo, se eu estivesse aqui, vou pensar na casa da minha mãe, instantaneamente eu já estou lá. Não preciso chegar e passar todo o tempo no trânsito, não tem nada disso. Então, as capacidades são bastante diferentes. Os olhares, por exemplo, a nossa percepção visual, ela é circunscrita aos olhos. Então, nós temos essa dificuldade de uma visão parcial do conjunto. A gente consegue ver aqui nessa parte de 180 graus aproximadamente, né? Mas o espírito ele não enxerga através dos olhos, ele enxerga através de todo o seu espírito. É uma capacidade adquirida. Então, essas capacidades são totalmente diferentes. E, por exemplo, um sonâmbulo não vai ter todas as capacidades do espírito, ele vai ter parte delas, algumas muito próximas, mas ainda assim, mesmo que seja uma situação bem interessante, ainda é bastante distante do estado de espírito desvencilhado de um corpo físico, que é o estado da morte, né? Morreu, o espírito está liberto, com todas as suas faculdades, com todas as suas capacidades, e aí é totalmente diferente. Questão 435. Pode sonâmbulo ver os outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e faz supor que tem diante da vista seres terrenos. Então, é comum a pessoa que está num estado de emancipação, ela olha assim, né, está desdobrada, e ela vê as pessoas que estão desencarnadas, né, os espíritos que estão lá sem um corpo físico, mas com uma afeição deles. É como se tivesse um corpo de carne e osso, com roupa, uma roupa comum. Então, ele crê enxergar uma pessoa na Terra, como ele costuma ver. Ele só saiu do corpo, mas ele não tem consciência, às vezes, de que saiu do corpo. Ele acha que ainda está ali, vamos dizer assim, enxergando as coisas que nós, seres encarnados, vemos constantemente no nosso dia a dia. Aí Kardec traz uma nota dizendo o seguinte: o mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos, nenhuma alteração notando ao seu derredor, e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhes apresentam. Então, é a mesma situação, por exemplo, quando o espírito que acabou de morrer e às vezes o espírito acha que ainda está entre nós, assim, porque é muito comum, o espírito morre e depois fala assim, poxa, será que, imagina uma pessoa que está num carro e ela vai e bate o carro, e nesse momento há um choque muito grande, porque quando há um acidente de moto ou de carro, os laços do perispírito os laços fluídicos que prendem o perispírito ao corpo físico, eles são arrebentados, né? São desfeitos de uma forma muito brusca. Então, ele instantaneamente já, às vezes, é apartado. Quando acontece isso, às vezes ele nem entende direito. Ele sente a pancada, daqui a pouco fala assim, o que aconteceu? Eu falo assim, nossa, que estranho, eu tô vendo o carro ali, eu tô aqui fora, e entra naquela confusão, ele não sabe se ele está ali ou se está aqui, ao mesmo tempo ele pega assim, sente que está tudo certo, mas acha que veio o sangue, que ela está ensanguentado, aquela situação que do momento do acidente ficou impresso na mente dele, então ele vê o sangue, vê as situações e fica confuso, não entende o que está acontecendo. Então, todas as situações acontecem. O espírito, por exemplo, ele se julga vivo como se estivesse encarnado. Então, acontece da mesma forma. Questão 436. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha ou seu corpo, ou do que está a sua alma? Aí ele fala, por que pergunta, desde que sabe ser a alma quem vê e não o corpo? É verdade, né? Então, quem que está enxergando? É a alma.
É a alma que vê, ou seja, é o espírito que vê. O corpo não enxerga, o corpo está de olho com os olhos fechados. Como que o espírito vai ver alguma coisa se ele está com o olho fechado? Né? Então, quando o espírito vê alguma coisa, é o espírito que está vendo. Então, por exemplo, a nossa capacidade de ver atrelado ao corpo físico passa pela situação dos olhos, tem uma interpretação cerebral para poder chegar à parte ser processada. Isso é na questão da parte física. Na questão espiritual, o espírito ele vê. É como acontece com muitas pessoas que são cegas. Tem muitas pessoas que são cegas, não enxergam nada, mas conseguem enxergar o plano espiritual. Vêm os espíritos, às vezes conversam com alguns espíritos, às vezes vêm certas situações do que acontece no plano espiritual, mas na parte material não estão enxergando. É bem interessante, porque a alma vê. Então, não é porque o corpo físico não enxerga que não há capacidade de entrever certas outras realidades que são do espírito. Questão 437. Posto que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha a sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? Ah, que interessante. Imagina que a pessoa está aqui, daqui a pouco fala assim, nossa, estou aqui num lugar que numa montanha cheia de neve, e ele começa a sentir frio aqui, né? O corpo físico dele aqui, e o espírito está lá numa montanha de neve. Ou então lá no Polo Norte, assim, nossa, estou num lugar onde tem um monte de neve, tudo. Como que pode acontecer isso? Ele está lá e sente aqui um frio. Aí fala assim, a alma em tais casos não tem deixado inteiramente o corpo, conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga, e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem com que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. Então, aqui ele está explicando o seguinte, que como tem um laço ainda, que é o laço do cordão prateado que o prende ao perispírito, então ele continua ligado. Então, essas sensações lhe transmitem essa impressão. É isso que ele está explicando. Questão 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte? E aí o espírito responde: muito, como o bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Então, por exemplo, imagine se a pessoa usa bem um dom. Ela fez um bom plantio. E se ela usa mal, ela fez uma má escolha daquilo que foi lhe ofertado. A gente sempre tem que lembrar que nada é nosso. Tudo constitui um depósito. Então, nós somos depositários, ou fiéis ou infiéis. Então, se a gente conseguir aproveitar bem aquilo que Deus nos emprestou, nós somos depositários fiéis. Agora, se nós não fizermos uma boa aplicação daquilo que Deus nos empresta, aí entra na questão da infidelidade. Então, depositário fiel ou infiel depende da questão daquilo que você faz, se é bom ou se é ruim. Então, se você fizer alguma coisa boa, o que, que acontece? Você vai ter possibilidades melhores no futuro. Agora, se você não fizer coisas boas, de repente, vai ter o quê? A repercussão daquilo que foi feito no mal. O retorno da necessidade de chegar e, às vezes, ter a faculdade, a impossibilidade de ter a faculdade novamente numa vida sequencial. Então, na próxima vida, é abafada a faculdade que você possuía. Se você continua fazendo o bem, o que, que acontece? Na outra vida, você tem essa faculdade e outra faculdade. E assim por diante. Então, hoje nós vamos parar aqui nessa parte do êxtase para a gente continuar no livro agora no livro da amizade. Então, vamos fazer o compartilhamento do livro Amizade para a gente poder dar continuidade. Ou melhor, o livro Calma, desculpe. Nós paramos na mensagem relacionamento. Então, vê o que o Emmanuel traz para nós.
Se dificuldades e provações te visitam no relacionamento com o próximo, não te permitas requentar mágoas no coração. Isso é muito comum. A gente tem muita dificuldade e nós somos testados no todo dia. O relacionamento com o próximo é o relacionamento de qualquer situação que acontece no dia a dia onde tem outra pessoa. Então, relacionamento não é aquele relacionamento amoroso, é o relacionamento entre seres humanos. Então, pode ser um relacionamento com uma pessoa que você não conheça, ou pode ser uma pessoa que você conheça e seja realmente próxima. Mas ali ele fala o próximo, que é aquele seu irmão, que é mesmo que você conheça ou não. Então, não se aflija, não guarde as mágoas ou ressentimentos. Sempre quando possível, faça o possível para você poder desfazer as situações. E quando houver alguma coisa negativa, perdoe. Porque senão você é que leva esses sentimentos com você. E isso pode causar problemas em relação até mesmo de doenças. Deixa que a confiança na sabedoria divina te dissipe qualquer sombra do pensamento, lembrando o sol a desfazer nuvens diariamente para vitalizar e revitalizar os processos da vida. Então, quando às vezes vem um pensamento negativo, um pensamento meio distorcido, poxa, mas eu esperava que a pessoa fosse mais atenciosa comigo, não me respondeu tal situação. Ah, eu esperava que fosse de uma forma e foi de outra. Eu esperava um tratamento determinado e foi de outro. Mas eu faço tantas coisas. Então, vem aquelas questões. Então, quando vier qualquer sombra do pensamento, às vezes situações de milindres ou de alguma situação que ficou pendente, é o que ele está dizendo, sempre faz o possível para poder desfazer essas nuvens pesadas que fazem parte, às vezes, de uma vida. Dependendo das situações, a pessoa vai carregando essas sombras. Não carregue sombras, não carregue pesos, deixe-os no chão, deixe-os para trás, siga de forma suave e leve. Quanto mais você compreender que não é entre você e os homens, e sim entre você e Deus, quando mais você entender que você não tem condições de controlar ninguém, e você só pode chegar e controlar aquilo que você faz ou deixa de fazer, então você vai deixar de absorver o que é ruim. Então você vai começar a viver e aceitar cada um como é, e você vai saber que é bom dessa forma porque é o que você espera que a pessoa aceite, você também como você é. Para isso é imperioso que a compreensão te presida os impulsos, e a compreensão te fará saber que os outros são criaturas autônomas, gravitando sempre na direção de objetivos diferentes dos teus. Isso é muito importante, porque às vezes os nossos anseios de felicidade, de realização, são totalmente diversos do que os nossos irmãos têm. Às vezes é um filho que deseja uma coisa e você deseja outra. Às vezes é um pai que faz uma ação e você gostaria que ele fizesse de outra forma. Às vezes é um companheiro ou uma companheira que você esperava fosse mais comprometido em determinada situação ou fosse de determinada outra forma. E aí o que acontece? Nós temos que lembrar que cada um, inclusive nós, nos incluímos nessa questão, né, de criatura autônoma. Você tem autonomia para você fazer o que você quiser. Então você está gravitando sempre nesses objetivos que são seus e os outros estão gravitando nos objetivos que são deles. E está tudo bem. Aceitar isso é uma questão de inteligência emocional e vai te prevenir muitas situações de discórdia, de desunião, e ao mesmo tempo para que você possa viver melhor. A aceitabilidade do outro. A certeza disso te livra da solidão negativa, capaz de induzir-te a desânimo e desespero. A verdade nos ensina que ninguém realiza o bem e nem caminha para o bem sem os outros. Mas por que isso aconteça, ninguém pode exigir que os outros lhe carreguem a existência nas sendas a percorrer. Então, quer dizer, a gente sabe que todo mundo precisa de todo mundo. Nós, precisando do outro, a gente tem que saber lidar com essas diferenças. Para saber lidar com diferença, é o quê? É aceitar. A aceitação que o outro pensa diferente é uma bênção. Você entender que ele é portador de coisas e conhecimentos que você não vai adquirir em nenhuma enciclopédia do universo. Porque aquela vida que está ali, ela passou por coisas desde a infância que você não sabe e que você não vivenciou, que são delas, que são frutos da experiência vivida dela.
Então, por exemplo, o livro da vida vamos supor, do João da Silva é a vida do João da Silva. Então, esse livro da vida não vai ter nenhum outro no universo inteiro. Então, cada ser é muito precioso para todos nós. E a gente entender isso é muito importante para a gente poder se libertar de grilhões negativos que nos aprisionam. E, ao mesmo tempo, a gente trazer uma consideração maior a respeito não somente dos que nos rodeiam, mas também dos espíritos que estão em torno de nós. Sejam espíritos mais evoluídos ou espíritos mais atrasados, seja como for, a gente sempre vai ter condições de compreendê-los, que todos estão num processo de evolução contínua, aonde todos nós estamos também inseridos. E a gente vai ter capacidade de entender melhor as diferenças e viver mais leves. Os outros serão nossos cooperadores, intérpretes, associados e companheiros, enquanto isso se lhes faça possível, ocorrendo mesmo conosco em relação a eles. À vista disso, ama os amigos sem prendê-los. Então, independente da situação onde você esteja, é a questão do amor de Jesus a Lázaro, né? Quando ele chegou e desencarnou, ele chorou, e aí foi até a parte de onde Lázaro estava sepultado, pediram para remover a pedra, falou assim, Lázaro, sai para fora. E aí depois, quando ele sai, fala assim, desatai-o e deixai-o ir. Então, é assim, o amor, ele não tem amarras. Quanto mais você o liberta, mais você o tem. Então, a gente tem a amizade com várias pessoas, então que nós possamos considerá-los e não esperá-los, aprendê-los aos nossos pontos de vista, ou aos nossos desejos, que sejam às vezes meio egoístas ou mesquinhos. Então, que a gente possa considerá-los e aprender a amá-los na justa consideração de que realmente eles são portadores, como criaturas divinas como nós, com desejos e anseios de felicidade semelhantes aos que nós temos. Este terá sido o sustentáculo de tuas esperanças por muito tempo, entretanto, é possível. Surja um dia que não consiga permanecer inteiramente ao teu lado, em face de novas tarefas que lhe despontam na senda. Outro te entendia os propósitos até ontem, no entanto, experiências que se lhe fizeram necessárias alteraram-lhe provisoriamente os raciocínios, aceita os quais se mostram, continuando a agir no exercício do bem e seguindo adiante na construção da vida melhor em ti mesmo. Então, às vezes a pessoa nos ajuda durante muito tempo, né? Às vezes é uma pessoa que foi muito querida e às vezes no momento ela não está mais em condições de permanecer como permanecer ao seu lado, diante de situações que a própria vida acabou imprimindo necessidades diferentes para ela. Então, às vezes a pessoa se desilude, ou então a pessoa vê o outro como se você não é mais aquela mesma pessoa. E não é dessa forma, acho que ele está dizendo assim, que a gente possa entender que às vezes alterou-se raciocínios, condições necessárias ou experiências necessárias alteram formas de perceber e, ao mesmo tempo, necessidades de agir diferente. Então, a gente tem que aceitar cada um como realmente é, continuando a agir no exercício da boa nova, ajudando as pessoas, e, ao mesmo tempo, fazendo com que, em torno de nós, tenha cada vez melhores atitudes. Ninguém aprende algo de bom e nem melhora a si mesmo sem os outros, mas ninguém pode depender totalmente dos outros nas realizações que demande. Ou seja, que a gente possa contar com todos, mas que a gente possa lembrar que nós precisamos trilhar os nossos caminhos. Nos momentos de mudança e renovação, para aqueles a quem mais amas, afasta de ti a ideia de separação e não te lastimes. Então, às vezes você tem várias situações diferentes de transformação necessárias, e essa mudança de pensamento, essa nova forma de ver, né? A gente tem que lembrar que o principal é agradecer, é ser grato à vida, ser grato a tudo, e estarmos juntos acima de todas as coisas. Lembrar que nós não estamos nunca separados. Prossegue trabalhando porque, pelos desígnios da vida superior, outros virão ao teu encontro para a execução das tarefas que o mundo te conferiu,
E os que se afastam de ti voltarão depois, com mais força de amor, a fim de auxiliarem ou serem auxiliados. Então, ele está dizendo o seguinte: continua no seu propósito de servir, de trabalhar, para ajudar a parte da obra divina. Então, as pessoas que devem vir ao seu encontro virão por força e vontade de Deus. Se você precisa desempenhar uma tarefa de representatividade no mundo, você será chamado para essa tarefa. E, ao mesmo tempo, as pessoas virão para você. Então, seja nesse tempo ou num tempo vindouro, acredite que Deus não nos deixa sós, e nós não estamos nunca sós. Então, a verdade não se deteriora, continua ele, somente perde os seres queridos aquele que possessivamente os procura, quando se fazem distantes. Porquanto quem ama, ama sempre, e de tal modo que ainda mesmo quando os corações amados se distanciam, o coração que ama prossegue amando-os e abençoando-os, sabendo conscientemente que, pelas forças do Espírito, jamais deles se afastará. E isso é muito importante a gente considerar que nossas forças de ligação e de atração são de ordem divina, e o amor é de ordem divina. Então, é uma fonte eterna de imantação. Pelo amor de Deus, nós nos aproximamos, pela parte do ódio ou do contrário, o sentimento, nos afastamos. Então, quando há um sentimento de amor, há um sentimento de ligação. Então, quanto mais o amor é verdadeiro, quanto mais o amor é puro, quanto mais o amor é mais sublime, mais fonte de ligação se possui. Então, cada um de nós temos capacidades de amar diferente, de entendê-lo de forma diferente e de percebê-lo de forma diferente, porque isso depende da maturidade do senso moral adquirida. Isso varia muito de ser para ser. Então, que a gente possa aprender a saber viver cada vez melhor a vida com todos os nossos semelhantes, para a gente poder viver bem e amar a todos. Agora, para encerrar, nós vamos compartilhar a mensagem do livro Amizade de Meimei. Nós estamos na mensagem intitulada Comparação. E a Meimei diz o seguinte: quando tiveres de perguntar por que teria Deus criado as sombras da noite, pensa nos milhões de estrelas que as trevas te descortinaram. Olha só que lindo, né? Imagina, né? Quando está no dia claro, a gente não consegue ver as estrelas, né? E sempre tem aquelas estrelas maravilhosas que a gente percebe. Então precisa do claro e do escuro, precisa desses opostos. Aí vamos lá, a mensagem. Quando tiveres de arrancar algum espinho, que o contato da terra te haverá imposto a epiderme da alma, reflete nas colheitas incessantes das flores de alegria que a vida te oferta. Quando tiveres de arredar alguma pedra da estrada a percorrer, detente a contar os quilômetros de caminho seguro em que transitas. Quando tiveres de sanar algum momento de tristeza, medita nas horas de contentamento e esperança que te alimentam os dias. Quando tiveres de perguntar por que teria Deus criado as sombras da noite, pensa nos milhões de estrelas que as trevas te descortinam. Quando tiveres de atravessar alguma dificuldade no mundo, soma as bênçãos que já possuis e sentirás o coração mergulhado no oceano sem fim da bondade de Deus. Então, com a Meimei, a gente pode ter por comparação e aquilatar de forma adequada a necessidade de todas as situações. Porque qual de nós não temos um espinho cravado na alma por alguma coisa que nos acontece? E essa situação que nos traz, a gente pensa ao mesmo tempo nas flores de alegria. Porque no momento do espinho, você não pensa muito das flores de alegria que teve, né? Mas é como fala, você precisa ter o contato da flor, mas a flor vem naturalmente com espinho. A rosa vem. Então, quando a gente tem determinadas situações positivas, nós não contabilizamos. Mas se nós entendermos um pouquinho a respeito da nossa vida, a gente vai perceber que as bênçãos são inúmeras. E, às vezes, no momento de dor, de sofrimento, a gente fica, às vezes, meio triste, né?
E aí é nesse momento que a gente não consegue perceber tanta bênção que a gente teve. Então, quando ele fala também, às vezes, dos obstáculos, né? Se a gente tiver alguma pedra na estrada a percorrer, assim, detente a contar os quilômetros do caminho em que te transitas. Então, pare e pense que nós somos eternos. Então, obstáculos vai existir e faz parte. É uma parte da estrada. Então, você vai passar por pedras, você vai passar por dificuldades, mas isso fazia parte, faz parte de qualquer caminho. Quando a gente anda de carro, ou de bicicleta, ou a pé, a gente não encontra na estrada, nas ruas, um buraco aqui, um buraco ali, um impedimento aqui, um impedimento ali. Imagina se a gente perdesse um dia na lamentação, ou na tristeza, ou na revolta, por causa de uma contrariedade. Então, não vamos desperdiçar uma vida ou um dia sequer que seja na consternação, ou na tristeza, ou na apatia, porque não vale a pena. E como ele fala também, né, da questão da tristeza, medita nas horas de contentamento e esperança que te alimentam os dias, porque são vários dias maravilhosos. Então, o momento de tristeza é aquele momento, e realmente é um momento. Então, aproveite aquele momento de tristeza para você pensar no que ela está tentando lhe ensinar, porque todas as dores são professoras. Então, que a gente possa olhar e fazer, mas o que que isso tem para me ensinar? Qual é o objetivo que Deus me trouxe esse obstáculo? Por qual objetivo Deus me trouxe essa dificuldade, essa desilusão, essa situação, esse infortúnio? Porque tem um propósito. Então, medita e busca compreender o sentido das coisas. Dessa forma, nós vamos aproveitar ao máximo o que a dor tem para nos oferecer, que é bom. E é um ponto de vista que às vezes a gente não busca. Sim, mas o porquê que eu estou sofrendo essa situação? Então a gente vai crescer nesse momento. E aí ele fala também, no final, dizendo, né? Ela fala: quando tiver de atravessar alguma dificuldade no mundo, soma as bênçãos que já possui sem tirar do coração, mergulhado no oceano sem fim da bondade de Deus. É como disse Jesus: qual pai dá ao filho uma pedra se ele pedisse pão? Ou uma serpente se ele pedisse peixe? Se vós, sendo maus, sabem dar o que é bom aos seus filhos, imagina o vosso Pai, que vos ama de forma incondicional. Então, Deus nos ama de forma incrivelmente maravilhosa. Então, por amor a nós, ele nos concede situações de crescimento. Uma mãe e um pai não vai dizer ao filho tudo sim. Vai ter momentos que ele vai falar assim, não. Por quê? Porque eu te amo e você não vai. Porque eu te amo e você não vai fazer isso. E o não está incluído no amor. Para nós também, às vezes é não, às vezes é sim. E que a gente tem que entender que nem tudo que é dado como não é ruim. E não é. Tem um propósito, tem um porquê, tem um para quê. Que a gente possa ser grato a Deus, agradecer as oportunidades que Ele nos concede e que a gente possa ser bastante consciencioso nessa bênção de ser, de existir, de viver na Terra. Esse é o recado de hoje. Muito obrigado a todos.